Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Aí, Ele enviou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá, ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros igual ele amou a gente. Amor incomparável.
E ele falava assim: acordem, acordem, é importante vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles iam com o chicote, tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sobe assim mesmo se você é Deus. Desce daí, rapaz. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora ele estava morto, tudo ficou bem escuro e as nuvens choraram no céu.
de Jesus na caverna, protegida por um guarda bem bravo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. como se tudo aquilo que eles tinham sonhado tivesse acabado. No domingo, as amigas de Jesus foram lá na gruta e elas estavam tristes porque ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal e falou assim: não tenha medo, porque Jesus não está mais aqui, ele está vivo. E elas saíram correndo: Jesus está vivo!
uma história de amor do nosso Deus. Entregou seu Filho Jesus porque Ele ama a gente. Ele ama você, Ele ama o papai, Ele ama a mamãe. Jesus ama todo mundo. Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite, por sua graça maravilhosa, pelo seu amor excelente, pelo dia de Páscoa, pelo domingo da ressurreição de Jesus. Os irmãos, por favor, acendam as luzes. Eu quero uma palavra muito rápida nesta noite, já que as crianças já estão cansadas em virtude do tempo de música. E eu queria ler com os irmãos João capítulo 20, quem tem o nosso devocional é a página 364. Eu vou hoje dar um breve comentário sobre a Páscoa e vou fazer apenas 4 aplicações ao nosso coração nesta noite. Haja vista que todas as vezes que esta igreja se reúne, ela comemora a Páscoa, que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós pregamos o Evangelho. Em todo culto de Santa Ceia, nós comemoramos a Páscoa, porque o pão e o vinho representam a Páscoa. E eu gostaria de dar uma ênfase nesta noite, já que esta é uma prática que a igreja moderna perdeu em virtude de não comemorar mais a Páscoa. João capítulo 20, eu só lerei o verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu queria só que você curvasse a sua fronte mais uma vez. Senhor, ajuda-nos nesta noite de Páscoa. Por misericórdia, que a tua obra de Páscoa seja feita aqui no nosso meio. E nós hoje entendamos o valor que tem a ressurreição de Jesus Cristo. Nela estão cumpridas todas as promessas. Ela é o alvo, é o ápice, ela é a grandiosidade da nossa salvação. Nela está fundamentada todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Hoje é o domingo da ressurreição. Embora nós comemoramos todos os encontros aqui, a Páscoa, mas hoje é um dia que se reveste de uma importância, porque esse dia tem um caráter histórico. A igreja cristã comemora o culto de Páscoa desde muito cedo. Hoje de manhã eu estava ouvindo um sermão de John MacArthur, que é o pastor da igreja batista da Califórnia, comunidade Grace 41, e ele tem um sermão em que ele prega 1 Timóteo capítulo 3 e verso 16, que diz: sem dúvida grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele disse que esse era o hino que os cristãos cantavam em todo o culto de Páscoa. Durante a Páscoa, os cristãos cumprimentavam uns aos outros com esta expressão: Ele ressuscitou. É uma prática que os cristãos têm desde o começo, desde os tempos dos apóstolos, de no tempo da Páscoa se reunir com música, com louvor a Deus, com leitura do Antigo Testamento e com exaltação ao nome de Jesus Cristo, que é o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa é uma festa que é comemorada desde mais ou menos 3.000 anos atrás, quando Deus a instituiu lá no Egito, dizendo a Moisés que o povo deveria comer um carneiro ou um animal que Deus escolheu para si, que era o cordeiro, e o cordeiro se tornou então o símbolo da Páscoa, ou o cordeiro pascual. Agora, por que Deus escolhe um cordeiro para poder simbolizar a Páscoa? Porque aquele cordeiro era uma figura de Jesus. Enquanto o Filho de Deus não se manifestasse para tirar de vez o pecado do mundo, Deus então escolheu alguma coisa que pudesse aplacar a sua ira, para que no tempo futuro Deus pudesse perdoar aqueles pecados. Então Deus ordenou a Moisés que naquela noite, na noite em que antecedeu a saída do povo de Deus do Egito,
que eles comessem a carne do cordeiro com ervas amargas, simbolizando o tempo de sofrimento de 400 anos no Egito. E aquele cordeiro imolado servia então para alimentar, para proteger aquela família. Naquela noite, Deus enviaria a sua maior praga sobre o Egito. E naquele dia, naquela noite, todas as crianças que primeiro nasceram, os primogênitos, haveriam de morrer, tanto dos judeus como também dos egípcios. Mas Deus ensinou o seu povo um jeito de não ser morto. Quando aparecesse o anjo da destruição, que viesse matando todos os primogênitos, Deus então deu a eles um meio de escapar daquela morte. Deus disse: o sangue do cordeiro será aspergido nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte chegar no umbral da porta que tiver sangue, o anjo não vai entrar, e naquela família não haverá morte. Naquela noite morreram todas as crianças primogênitas do Egito, mas na casa do povo de Deus houve proteção. O que diferenciou o povo de Deus do Egito? É porque eram diferentes, porque Deus os amava mais? Não, é porque eles creram de que o sangue do cordeiro poderiam protegê-lo do anjo que trazia a destruição sobre os primogênitos. Ali está a figura do Evangelho. Quando o Cordeiro de Deus é imolado, ele pode nos guardar da condenação futura, ele pode nos guardar da ira de Deus contra o pecado. Então, desde aquele dia, todos os cordeiros que foram sacrificados, Deus estava retardando a sua ira contra aqueles pecados até a cruz de Cristo. Quando o verdadeiro Cordeiro de Deus nasceu, que é Jesus Cristo, que João o viu pela primeira vez, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascual apenas cobria o pecado, mas o Cordeiro de Deus veio para tirar os pecados do mundo. Por isso, o domingo da ressurreição se tornou o dia mais importante para a história da igreja cristã. Esse dia se reveste de um fato histórico. Por quê? Porque o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus não é uma ficção, é um fato, é uma realidade, é um acontecimento histórico, comprovado, escrito, testemunhado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, disse que esse evento é a base da fé cristã. Ele diz que se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição dos mortos não é verdadeira, ela é uma ilusão, então é vã a nossa fé. E aí eu gostaria de perguntar a você nesta noite: o que você entende da Páscoa? O que a Páscoa simboliza para você? E pense comigo, se não houvesse acontecido a Páscoa, talvez a maioria de nós não estaríamos aqui. Sem a Páscoa, a maioria de nós talvez não teria existido. Talvez nós tivéssemos sido consumidos pela guerra. Porque antes de Jesus o mundo vivia em trevas sociais, em trevas morais. Não havia paz, não havia confiança no mundo. Todos os benefícios que a sociedade moderna desfruta de paz, de equilíbrio, de direito, é a conquista do Evangelho, é a conquista do Cordeiro de Deus. É por causa de Jesus que nós temos leis justas, que nós temos um governo justo, que nós temos direitos fundamentais, que o direito romano é a base de todos os direitos da sociedade moderna. Por isso a Páscoa é muito importante, inclusive para a nossa sociedade, mas principalmente a Páscoa é a provisão de Deus para os meus e os seus pecados. Deus, na sua justiça, precisava que os pecados fossem castigados. Então Deus escolheu uma forma de castigar esses pecados. Deus escolheu duas formas em que ele seria satisfeito. Primeiro, o homem seria enviado para um lugar
aonde eternamente ele sofreria por causa dos seus pecados. Então Deus criou o inferno. O inferno é onde a justiça de Deus é satisfeita, porque todos os nossos pecados deverão ser condenados no inferno. Mas Deus, em seu amor gracioso, e que amor é esse? Proveu um jeito de nos salvar do inferno. O que ele fez? Um Deus justo, maravilhoso, enviou seu Filho Jesus Cristo, um Deus homem que se encarnou, que viveu entre nós, que nunca pecou, que foi dado como sacrifício na cruz do Calvário. E como ele não tinha pecado, como ele nunca errou, ele foi aceito por Deus como sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz de Cristo, Deus condenou, Deus julgou, Deus castigou todos os meus pecados. Então a Páscoa, ela é libertação, ela é perdão, ela é justificação, ela é a garantia de Deus para o perdão dos nossos pecados. Agora, o que consolidou a Páscoa é a ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele tem o poder de perdoar pecados, de salvar e de dar-nos a vitória sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nada mais tem importância. Se a ressurreição não é verdade, esse culto não tem sentido. O que eu estou falando aqui não tem sentido. A vida de ninguém aqui tem sentido. Não há esperança alguma para ninguém. O mundo está perdido. O bem não existirá. A justiça nunca será feita. Mas glória a Deus, que quem trouxe Jesus dos mortos foi o poder de Deus. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A Páscoa é a ressurreição. A Páscoa trouxe libertação para o povo de Deus, trouxe esperança para o povo de Deus. A Páscoa é a dádiva de Deus, é tudo quanto Deus deu ao homem. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso as crianças cantam, por isso nós oramos, por isso nós louvamos a Deus, por isso temos um culto, por isso esse espaço de culto existe, para que neste lugar o Cordeiro da Páscoa ser glorificado, ser exaltado, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, pastor, o que a Páscoa simboliza para mim? Eu vou dar para você 4 coisas básicas e de aplicações práticas, o que a Páscoa poderia significar para cada um de nós. Tudo que a gente vive hoje só é possível mediante o poder da ressurreição dos mortos. O novo nascimento, alguém pode se tornar uma nova criatura, porque o poder da ressurreição existe. Alguém disse que há 3 formas, há três provas contundentes de que a ressurreição é verdadeira. Primeiro, porque o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Maomé está com o corpo dele dentro dele. Buda está no seu túmulo. Confúcio está no seu túmulo. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo vazio é a evidência da ressurreição. Segundo, a segunda prova incontestável é que toda a escritura do Antigo Testamento só se ocupa para falar da pessoa de Jesus. Cada salmo, cada profeta, cada juiz, cada tipo, cada figura, cada lei cerimonial, cada patriarca, cada palavra, cada princípio aponta para o Cordeiro de Deus que é Jesus. É por isso que os evangelhos dizem assim, porque isso estava escrito, assim aconteceu. Então nós temos o veredito de todo o Antigo Testamento, e depois nós temos 4 livros escritos especificamente para mostrar isso. São 4 evangelhos,
escrevendo sobre o nascimento, sobre vida, sobre morte e sobre a ressurreição de Jesus. Se não bastasse isso, nós temos mais os outros livros do Novo Testamento e mais centenas e centenas de milhares de escritos pós-apostólicos, tantos de crentes como de não crentes, falando sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Não existe um fato mais bem documentado em toda a história da humanidade. Querem ver? Nós acabamos de assistir pela televisão a posse do nosso presidente Jair Bolsonaro. Por incrível que pareça, há tantas coisas que aconteceram naquela posse que nem eu e você nunca vai saber. Houve um momento em que o presidente se uniu a portas fechadas com alguns líderes políticos. Nós nunca vamos saber os acordos que foram feitos, palavras que foram feitas, porque não havia acesso da imprensa para filmar ou ver alguma coisa. Mas não houve absolutamente nada que Deus fez há 2000 anos atrás que Deus não tornou público. Tudo foi visto, tudo foi assistido a olhos nus, para que todo mundo testemunhasse: Ele ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo diz que quando Ele se levantou, mais de 500 irmãos, que ainda estava vivo, a sua maioria no ano 70 depois de Cristo, viram Jesus pessoalmente. E ele conta vários fatos de pessoas que testemunharam a verdade do Evangelho. Então a Páscoa é a melhor notícia e é a festa mais extraordinária da igreja, porque a nossa tradição pentecostal, dentro dos seus muitos problemas, esqueceu de valorizar a festa da Páscoa. Veja só, nós celebramos o Natal, nós damos tanta ênfase no Natal, e é muito bom isso, porque a igreja cristã faz isso desde os primórdios. Mas a Páscoa é a festa mais importante da igreja. É o momento em que nós nos reunimos para celebrar o fato histórico. É real, é autêntico. Todos os crentes celebravam a Páscoa, pregando o Evangelho, cantando um hino de louvores ao Cordeiro de Deus que veio, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, o que esse poder pode fazer na minha vida? Primeiro, a Páscoa é a vitória sobre o desespero. Pensa comigo em João 20, do verso 11 a seguir. Maria Madalena, desesperada, porque chega a ela Salomé e Maria, mãe de Tiago, no túmulo, e lá estava a pedra removida da porta do túmulo. E ela fica desesperada. E quando ela vê, ela começa a chorar, e chorar copiosamente, porque 2 dias atrás, na sexta-feira, ela acompanhou os guardas, e elas viram que naquele túmulo colocaram o corpo de Jesus, e agora Jesus não estava naquele túmulo. E ela chorando, alguém chega perto dela, ela pensa que é o jardineiro, e fala assim: ô moço, você que cuida do cemitério, me fala, aonde colocaram o corpo do mestre? Me diga, ele não está mais aqui? E aquele moço vira para ela e diz assim: não chore. E ela não conseguia entender. Então Jesus usa a língua que ela entende, que na época era do aramaico de Miriam. Quando Jesus a chama de Miriam, ela reconhece: é o mestre. E ela grita: Rabone, meu mestre está vivo! E ela vai abraçá-lo. Ele diz: opa, não me detenha agora, não me detenha, porque eu vou para o Pai, e lá você vai poder me ter de forma mais completa. Antes você só me tinha quando eu estava em pessoa, mas eu vou para o Pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, para onde vocês estiverem, eu esteja com vocês para sempre. A Páscoa é alegria, a Páscoa é companhia, a Páscoa é comunhão com Deus.
Talvez você entrou aqui triste, desesperado, mas o Cordeiro de Deus está aqui nesta noite pelo Espírito Santo. Aquele que venceu a morte pode lhe trazer esperança outra vez. Aquele que venceu a morte pode destruir os problemas que queiram acabar com a sua vida. Aquele que venceu a morte pode lhe ajudar nesta noite. Segundo, a Páscoa é a vitória sobre a ansiedade. Pedro e João, quando as mulheres contam para ele, saem correndo, desesperados, e num pique, numa competição atlética. João era novinho e Pedro era velhinho, e João desesperadamente correndo, o quilômetro chegou na frente, mas ele era ágil, mas era medroso. Pedro vem atrás, deixou João e entrou no túmulo. Quando chegou lá no túmulo, ele viu: a túnica está aqui, os lenços que usamos para fazer as especiarias estão aqui, estão dobrados. Ele teve tempo de se levantar, de dobrar toda a sua roupa. Jesus, criança, não deixou o túmulo bagunçar. Ele acordou e arrumou a cama dele. O texto diz que quando João e Pedro olhou, o texto disse, e viram e creram. Quem estava ansioso, quem estava sem esperança, quem estava cheio de curiosidade, quem estava cheio de temor, quem estava sem nenhuma graça, de repente começa a mandar embora toda a ansiedade. É verdade o que ele disse, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos. Aquelas emoções negativas, aquelas emoções que fazem o coração pulsar, como é a ansiedade, aquelas emoções que causam depressão, que causam as escleroses múltiplas, que causam o desespero, aquelas emoções que nos fazem ficar desequilibrados, que nos tiram o sono, que nos causam angústia, foram sendo aliviadas do seu coração, porque a ressurreição de Jesus é a demonstração de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus deixou ele morrer no tempo certo, e Deus trouxe a vida no tempo certo. Quem tem o poder de controlar a morte, pode controlar todas as coisas. Quem tem o poder de controlar o futuro, o presente e o passado, pode trazer paz à minha alma. Terceira verdade, a Páscoa é a vitória sobre o medo. Havia um grupo de discípulos tão preocupados com medo que ficaram trancados dentro de um quarto e não saíam de lá para nada, não saíam para fazer nada, porque estavam com medo. E o medo paralisa, o medo nos faz voltar atrás, o medo inibe o nosso potencial. Estavam trancados pela falta de propósito, estavam trancados porque não tinham a presença de Jesus, estavam trancados porque lhes faltava o poder de Deus. Mas enquanto estavam lá tremendos de medo, Jesus entra sem abrir a porta, pela parede, e diz assim com eles: paz seja convosco. E o medo foi dissipado. Pensa em um grupo de discípulos assustados, com medo, desesperados. Entra Jesus e diz assim: tenho paz, fiquem tranquilos, eu estou vivo. Vocês não precisam temer mais nada, porque o pior inimigo de vocês eu já venci, que é a morte. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã,
Não tenha medo de nada, confie em Jesus, porque a Páscoa é a vitória sobre o medo. Quarto lugar, a Páscoa é a vitória sobre a incredulidade. Havia um discípulo que não creu, Tomé. Como assim ele ressuscitou? Eu não estava aqui, eu não vi, eu não toquei na mão dele, eu não vi a lança, o lugar que a lança furou, eu não sei de nada. Não. Os outros já tinham visto, todo mundo estava falando, todo mundo, né? Era a notícia de última hora, mas havia um Tomé. Não, se eu não ver, é tudo mentira. À tarde, Jesus chega outra vez no meio deles e diz outra vez: paz seja convosco. Quando Tomé vê, é verdade, ele ressuscitou. E Jesus foi se aproximando de Tomé. Aqui, Tomé, olha as minhas mãos. Aqui, Tomé, toca aqui do meu lado, veja. Aqui, né? O coração está aqui, né? Veja aqui, ó, a marca da lança. Toca aqui e veja. Veja que eu sou de carne e osso. Espírito não tem carne nem osso. Veja que eu sou real. Toca em mim que eu sou real. Sabe, irmãos, a Páscoa faz a gente acreditar outra vez. Ter fé em Jesus Cristo é confiar de que nós estamos seguros nesta e na vida eterna. Quem tem o poder de resolver o nosso maior problema, que é a eternidade, tem o poder de resolver tudo mais. Então nós não vamos viver desesperados, nós não vamos viver trancados pelo medo, nós não vamos viver movidos pela ansiedade, nós não seremos movidos pela incredulidade, mas nós confiaremos que Ele vive. A Páscoa, meu amigo, foi feita por sua causa, para que você fosse salvo. Sem a Páscoa você está perdido. Sem a Páscoa você não pode ter os seus pecados perdoados. Sem a Páscoa você não poderá ser salvo. Sem a Páscoa você está condenado. Mas nesta noite o Cordeiro de Deus está aqui. E Ele pode salvar você. Basta você confiar nele, basta você crer nele, basta você confessá-lo como o Senhor da sua vida, que Ele poderá salvar você, mudar a sua história, porque o Cordeiro de Deus vive. Nós podemos crer no amanhã. Que amor é esse? Por isso, irmãos, a realidade da ressurreição deve influenciar profundamente nossas emoções. Tudo, tanto o passado, o presente e o futuro. O poder da ressurreição é a garantia de todas as nossas vitórias, principalmente a vida eterna. Curva a sua fronte. Senhor, obrigado pela Páscoa de Cristo. Obrigado porque Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Porque Ele ressuscitou, nós somos mudados. A prova mais cabal de que Jesus vive são vidas transformadas pelo poder de Deus, como foi a do apóstolo Paulo. Um homem mau, perseguidor da igreja, mas que quando encontrou a Páscoa, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, foi salvo, se tornou um outro homem. A prova de que nós temos, de que Jesus pode salvar, é a prova de que nós fomos salvos. A graça que nós experimentamos é a graça que nós oferecemos nesta noite, porque o Cordeiro de Deus, que é a solução para todos os meus pecados, veio, viveu, venceu e voltará para buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir.
acender as luzes, por favor. Muito lindo, né, irmãos? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes nessa noite. Vocês muito nos honraram nessa noite com a sua presença. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que essa cantada de Páscoa fique gravada no seu coração. A palavra pregada nessa noite faça efeito em seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa cantata de Páscoa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, porque nós cremos que o Senhor morreu, mas ressuscitou e está vivo, aleluia. Nós cremos que o Senhor um dia voltará para nos buscar. Nós cremos no poder que é no Teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra, Senhor, que foi cantada nessa noite, a palavra que foi pregada nessa noite, Senhor, fique gravada em nossos corações e possamos, ó Deus, então, sairmos daqui repletos da Tua graça. Aquele que entrou aqui triste, Senhor, saia daqui alegre e feliz com a paz do Senhor. Aquele que entrou aqui oprimido, Senhor, cansado dessa vida, possa se regozijar em Ti, o nosso Cordeiro Pascual. Te bendizemos nessa noite por tudo, Senhor,
Tudo que aconteceu aqui é para a honra, para a glória do Teu santo nome. Senhor, obrigado pelos nossos visitantes, Senhor. Abençoa cada um deles, a família deles, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-os poderosamente. Assim nós oramos ao Senhor. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pega as tuas mãos, eu quero enfrentar essa postura. Isso. A graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Diga amém? Vamos em paz em nome de Jesus.